Em 1970, alguns irmãos tiveram uma experiência com o batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. A partir de então se uniram com o propósito de servir a Deus e pregar o Evangelho eterno aos necessitados. Eu tinha 7 anos quando alguns irmãos na presbiteriana ainda, a igreja tradicional, tiveram uma experiência com batismo com o Espírito Santo. Naquela década foi um momento de grande avivamento espiritual em diversas partes do país. E dentro da igreja tradicional, Deus batizou a minha mãe com o Espírito Santo. Ela teve uma experiência gloriosa. Não só ela, mas outros ali. E por conta dessa situação, a igreja não nos permitiu permanecer nela. E foi uma experiência maravilhosa. Estávamos ainda sem nenhum vínculo com qualquer igreja quando tivemos a notícia da Igreja Cristã Presbiteriana, do qual a obra iniciou, e mantendo contato, eles estiveram conosco. Vieram do Espírito Santo, primeiramente o pastor Jairo, depois o pastor Jonas com a sua família, e nós nos aliamos a esse grupo evangélico, tendo assim grandes experiências, vivendo a doutrina que estava sendo ensinada. Isso foi no início da década de 70. E por muito tempo ficamos sem pastor, mas recebíamos a visita de evangelistas, de pastores, do qual nós também participávamos dos seminários no Manaim. E a obra, ela tomou um crescimento muito grande a partir da década de 80, porque ainda na década de 70 nós não tínhamos uma estrutura suficiente. Com a visita do pastor Jonas aqui, eles fez 5 batismos lá no Rio de Curuçu. Aqui no Rio de Curuçu, né? Lá não é aqui mesmo. E aí foi que continuou a batizar, ter batismo, né? Naquela época não tinha batistério ainda, não é? Aí os batismos eram nas fazendas, onde tinha uma represa, ou então nos rios. A gente saía muitas vezes a pé, não é? Ou então em caminhão para ir e nos batismos nesses lugares difíceis. Né? Nessa década, nós ainda éramos um grupo muito pequeno e sem recursos. Reuníamos na casa da irmã Carlota e nos foi ofertado um terreno na Cidade Alta. Vejam que a cidade toda era na parte de baixo, a Cidade Baixa, onde havia residências, havia todo o comércio, e estava se abrindo um novo bairro nessa parte superior. E nós, na ocasião, fomos orientados a consultar o Senhor se aceitávamos ou não essa proposta. Interessante foi o texto que o Senhor concedeu a uma das irmãs, a irmã Carlota Matos, em Ageu 1:8, que diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai casa, e dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. Esta foi uma das experiências marcantes no início, já com relação à doutrina da obra. No início da década de 90, a Igreja Cristã Maranata iniciou um período de crescimento significativo na cidade de Itamaraju, impulsionada pela fé e dedicação de irmãos comprometidos com a obra. Entre esses servos, destacaram-se o pastor Augusto Coles e o pastor Itamar Médici, que tiveram um papel importante nesse desenvolvimento. A construção do primeiro templo padrão, né, desse modelo da Igreja Cristã Maranata, foi no ano de 1981. No final de 1980 começou a construção e foi consagrado em 1981. Na ocasião, o pastor que estava à frente da igreja era o pastor Amado Coelho. Depois da construção do templo, a igreja começou a crescer,
né? Começamos a expandir para os bairros, a gente chama a Cidade Baixa, né? Que é a parte baixa de Itamaraju, né? Que Itamaraju é no morro, então a gente chama de Cidade Alta e Cidade Baixa. A igreja começou a crescer para os bairros, né? Cristo Redentor, Novo Prado, Vazia Alegre, tendo uma grande expansão de templos, principalmente da década de 90. Muitos templos foram construídos, havia muita salvação, muitos batismos, uma operação do Senhor de uma forma extraordinária. Nós tivemos, no final da década de 90, na metade da década de 90, muitas evangelizações utilizando o ginásio de esportes. Já começamos a utilizar o ginásio de esportes daqui da cidade, e estes eventos, eles geraram assim muito resultado, foi muito positivo, nós fizemos em 1998 o primeiro grande seminário em Itamaraju, envolveu toda a cidade. Nós tivemos, foi um evento que foi até o pastor Antônio Carlos, que veio junto com a equipe, que na época chamava Comissão do Norte, e nós tivemos aqui uma movimentação muito grande, né, de crianças, intermediários, adolescentes, e a partir deste primeiro grande seminário, nós tivemos vários outros eventos, mas nós não tínhamos um lugar ainda grande que pudesse comportar a quantidade de irmãos que nós temos aqui em Itamaraju. Que a partir do ano de 2000, 2002, o presbitério começou a sinalizar a possibilidade de adquirirmos um local próprio para as nossas reuniões. Muitos templos já estavam sendo construídos, e em 2005 nós adquirimos esta área aqui, que nós chamamos de Manaim, uma área com mais de 28 mil metros quadrados, com mais de 2 mil metros quadrados de área construída. E interessante que o primeiro grande evento que nós tivemos aqui no Manaim, ainda nem tinha feito nenhuma adaptação, foi um seminário com crianças, intermediários e adolescentes. Nós só limpamos o lugar e reunimos, e depois foram feitas as adaptações necessárias. De 2005 para cá, a obra cresceu, vários templos foram construídos e a doutrina ficou estabelecida de forma segura, firme. Nós foi um dos primeiros manaíns que foi conectado à videoconferência, né, direto das transmissões vindas direto do Domingo Martins, de forma que isso trouxe um ganho muito grande espiritual para a igreja, né? O trabalho de senhoras feito pela irmã Jurama foi um trabalho muito importante. Ela veio aqui diversas vezes para trazer para nós o ensino do Senhor nesse trabalho tão importante que é o trabalho das senhoras. Tivemos também aqui a presença do pastor Dodge, da irmã Sara, trabalhando o assunto das crianças, dos intermediários, dos adolescentes. E com a construção do Manaim, nós tivemos assim, oportunidade de ter vários outros eventos com os pastores, né, do presbitério. E o próprio pastor Jadeti esteve aqui em Itamaraju algumas vezes, trazendo aqui sempre uma palavra. Ele esteve até antes da consagração do Manaim, ainda no ginásio de esportes. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Jonas Siqueira e gostaria de fazer um comentário breve a respeito aqui da obra aqui em Itamaraju, onde estamos, né, já há algum tempo, como vimos, né, toda uma operação do Senhor. Vimos a construção do Manaim desde a época que fomos comprar o Manaim, o trabalho, empenho dos irmãos, o local aqui, o trabalho, empenho das irmãs, das plantações, nas evangelizações, a igreja, o envolvimento da igreja. Então, esse crescimento que nós vemos hoje é resultado de orações de servos que passaram por aqui e se dedicaram, deixaram aqui, né, algo que foi maravilhoso no zelo pela obra, e tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje como os marcos antigos, nós vimos aqui, né, isso acontecer na vida da igreja, dos irmãos, e hoje para nós é um privilégio de estar participando aqui
deste evento, desse momento especial, onde completamos 56 anos da obra aqui em Itamaraju. Hoje nós estamos reunidos no Manaim com seminários, né, periódicos. Todo mês temos seminários aqui transmitidos diretamente de Domingo Martins. E a obra cresceu para todos os bairros da cidade. Hoje, com uma obra que começou em 1970 aqui em Itamaraju, agora com 56 anos, né, 2026, estamos comemorando esse aniversário da obra aqui, dessa obra que o Senhor realizou no nosso meio, né? Um pequeno grupo que foi batizado com o Espírito Santo, dons espirituais, e esta mesma doutrina, esta mesma experiência continua até os dias de hoje.